Fala, juventude! Mais um episódio do Juventude Pode. Hoje com duas convidadas muito especiais para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Estou aqui com a Rosana Anunciação, que é coordenadora da CEPIR, e com a Larissa de Paula, da comunicação da SDHU. Sejam bem-vindas, meninas. Primeiro apresentem-se, né? Fala um pouquinho sobre sua função, você também, Larissa. Muito obrigada pelo convite. Ingrid, né? Falar da consciência negra é falar justamente da pasta do qual nós representamos, né? Que tem tudo a ver. Eu sou Rosana Anunciação, estou coordenadora de políticas de promoção da igualdade racial no município de Campo Grande. Nossa pasta fica dentro da SDHU, que é a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos. E o mês da consciência negra é um mês de muita reflexão e nós vamos falar um pouquinho com vocês a respeito hoje. Com certeza, obrigada. Obrigada também, Ingrid. Meu nome é Larissa, eu sou da comunicação da SDHU, da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, e lá eu também aprendo um pouco com a Rosana sobre esse universo e no mês de novembro ainda mais. Eu vou começar perguntando para vocês sobre a importância desse dia, né? O dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Sim, nós falamos muito que o mês da consciência negra é um mês de reflexão sobre a valorização e respeito em torno de toda essa temática racial, né? E a construção do racismo e toda essa construção que nós tivemos aí ao longo dos anos, dessas décadas, dentro da sociedade, nos levou a essa data. Porém, nós não nos atentamos somente a essa data para desenvolver políticas públicas, mas entendemos ser uma data muito importante, como algumas outras que nós temos no ano, em que a gente pode parar para refletir. Muitas pessoas perguntam assim, mas por que consciência negra? Né? Logo essa palavra. Primeiramente, nós falamos que se reporta, né, o dia 20 de novembro é o dia, né, foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, um dos heróis brasileiros que nós temos, e que lutou aí bravamente contra toda uma situação de escravização em relação a uma população. E que, sim, né, é um herói, uma pessoa que deixou seu sangue, seu suor, enfim, e que lutou bravamente para que a liberdade fosse realmente imperada dentro de uma sociedade. E dia 20 se reporta ao Dia de Zumbi dos Palmares. Para nós, isso é um marco. É algo muito além. E a consciência negra vem justamente para refletir, né, a contribuição e os avanços que a população negra tem dentro da sociedade, que, infelizmente, é colocado de forma pejorativa. Não tem uma valorização, né, desde o início. A partir aí começou com a instituição da Lei Áurea, que não garantiu direito, não garantiu educação, saúde, moradia, enfim, não instituiu o direito e cidadania para uma população que viveu há mais de 300 anos trancafiados. Então, começando pela Lei Áurea, a partir daí, a gente fala muito dessa questão do entendimento, né? Então, essa palavra, consciência negra, vem justamente para nós refletirmos sobre a importância da figura preta, da pessoa negra, dentro do contexto social. É exatamente isso. Eu vejo essa data como também outras datas alusivas que são importantes. Passamos agora no Outubro Rosa, que é importante para nós mulheres. Estamos agora no Novembro Azul. E é uma data que realmente é feita para nos fazer refletir. E eu, como uma mulher negra, vinda de uma família negra, tenho essa visão também, que é importante, não só dentro de casa, mas dentro da sociedade, porque nós temos uma cultura bem diversificada. Então, é importante respeitar e entender. E o que é importante falar também não é uma consciência da pessoa negra, é uma consciência da sociedade em relação à pessoa negra. É a visão que foi se criada ao longo dos tempos por conta de todo o estigma, paradigmas construídos ao longo do tempo, aonde colocou de forma pejorativa a palavra preta, a palavra negro, e aí vem muito, né, estigmas em cima dessas duas palavras, reportando aí a pessoa negra, a pessoa preta. As
pessoas perguntam assim, mas é correto falar negro? O que é correto falar? Negro ou preto? E eu digo, das duas formas, depende de como a pessoa gostaria de ser tratada. Normalmente, quando você vai se reportar a uma pessoa, você pode falar negro ou negra, mas a pessoa se auto-identificar, ela se identifica como uma pessoa preta. Então, isso é o correto. E o mais correto ainda é não colocar essas palavras de forma pejorativa na sociedade. Exemplo, infelizmente, no nosso vocabulário, nós acostumamos, desde a nossa infância, a direcionar o que é certo ou errado pelas cores. Exemplo, nós aprendemos desde a nossa infância que tudo que é claro, que é branco, é bom. E tudo que é preto, que é negro, que é escuro, é levado a ruim, é levado ao obscuro, ao lado errado. E, automaticamente, nós reportamos isso nas palavras. Exemplo, quando a gente fala assim, a coisa está preta. Né? Muita gente, você já ouviu falar isso, para se dizer que uma coisa não está boa, que uma coisa está ruim, uma situação está desagradável, está desconfortável, fala que a coisa está preta, colocando cor, indicando que aquela cor é uma cor errada. Automaticamente, na cabeça de uma pessoa, de uma criança, ela vai construindo certos paradigmas, certos entendimentos de que a pessoa negra não é uma pessoa boa. E aí vem toda essa construção do racismo que nós falamos, que é estrutural e precisa ser conversado, precisa ser falado, principalmente nos órgãos das instituições. Né? Nós temos aí construído pelo município de Campo Grande o programa Campo Grande Sem Racismo, que vem principalmente para falar com nós, gestores, para olhar para dentro das nossas instituições, para olhar aonde o racismo está, principalmente dentro de nós mesmos. E aí fazer toda essa reflexão e começar a desconstruir o que foi construído ao longo de todo esse tempo dentro da nossa sociedade. Gostaria de dar um exemplo, o meu exemplo, nessa questão que a Rosana falou. Na época da escola, eu tive uma professora maravilhosa, chamada Cacilda. E ela sempre colocava na questão, falava para a gente, fazia a gente fazer vários trabalhos falando sobre a questão racial. E ela era uma pessoa negra. Então, isso para mim era maravilhoso, porque até então eu não tinha professores que falavam desse tema. E eu não tinha professores negros, assim, com a pele retinta como ela. E ela era uma mulher assim tão empoderada, para cima, e chegava e falava que ficava, gente, que mulher maravilhosa, entende? Então, eu acho que isso é necessário também, ter pessoas em diferentes fases da nossa vida falando sobre o racismo, como ele acontece, como resolver esse problema na sociedade, mas em todas as fases da vida. Então, teve a professora Cacilda na minha época de escola, tanto que eu lembro o nome dela. Fez toda uma diferença. Nós falamos, é o que nós falamos da representatividade. Né? Tanto que é importante, por exemplo, uma luta do movimento negro, nós falamos do movimento negro, mas é um movimento negro que tem a participação de pessoas brancas, pessoas negras, pessoas indígenas, que lutam, porque nós sempre falamos que o racismo não é uma luta só da população negra, é uma luta da sociedade. Né? Nós precisamos combater, nós precisamos enfrentar. Para isso, a gente precisa aceitar que existe. E quando a gente fala de representatividade, que é, logicamente, o que Larissa acabou de falar, nós falamos da questão, por exemplo, da televisão, né? E aí, aonde estão as pessoas negras? Né? Em quais locais elas estão? Será que nós temos pessoas negras capacitadas para assumir algum cargo representativo, seja no município de Campo Grande, seja no Estado, ou na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa? Por que nós não temos pessoas representativas em alguns cargos de chefia? Isso é para nós pensarmos como que o racismo ele faz, né, principalmente na visão. Quando você observa, quando você olha uma pessoa negra, você não fala ou não imagina qual profissão ela tenha. O que vem primeiramente na sua cabeça é que ela tenha uma profissão de cozinheira, faxineira, quando um homem negro motorista, nada contra, são profissões maravilhosas que merecem todo o respeito. Porém, quando isso está impregnado na mente das pessoas e quando faz você já ter um pré-julgamento, que seria o preconceito antes de saber,
nós observamos que isso é a estruturação do racismo. Então, quando a Larissa fala que a professora que ela teve lá na infância foi fundamental no desenvolvimento dela, é o que nós colocamos hoje. Nós precisamos de pessoas pretas em todos os lugares, como professoras, como assistentes sociais, como médicas, como advogadas, né, ou advogados. Então, pessoas pretas que estejam em determinados espaços, porque, da mesma forma que aconteceu com Larissa, aconteceu comigo na escola. Sim. O que era, na minha época? Eu não me sentia representada, porque nos cartazes escolares nós só tínhamos, por exemplo, era dia do médico. Os cartazes que as professoras faziam eram tudo famílias brancas, médicos brancos. O dia do professor era a mesma coisa. Então, os cartazes eram todos voltados a famílias brancas. As crianças negras que estavam ali naquele contexto da instituição escolar, elas não se sentiam, não se viam, então não viam que poderiam chegar a ser médico, ser professora, sim, ser uma advogada, sim, enfim, porque não tinha pessoas que representavam. Mas nós sabemos que nós temos, a partir da Lei 10.639, que tornou obrigatório do estudo e a história da cultura afro-brasileira e indígena como currículo escolar, nós começamos a ter essa certeza, né, e a observar que estas pessoas negras, muitas celebridades, muitas figuras negras, que fizeram parte da construção do Brasil. Então, nós temos matemáticos, temos geógrafos, temos advogados, temos escritores, temos uma gama de pessoas negras que eram e que são invisibilizadas dentro da nossa sociedade, mas que a gente precisa mudar a partir dessas políticas públicas que vem desenvolvendo no município de Campo Grande, no estado, enfim. Sim. Eu até li um livro da Djamila Ribeiro, que é Jamila, Lugar de Fala, maravilhosa. que ela fala que 59% da população brasileira é autodeclarada preta, né? E onde estão essas pessoas? Exatamente. Que a gente olha, ela até fala para a gente refletir. Na sua sala de aula, quantas pessoas pretas tem? No seu trabalho, quantas pessoas pretas tem? Aonde elas estão? E mais além, cargos de chefia e cargos de confiança. Quantas pessoas pretas você tem lá no seu trabalho, na prefeitura no geral, né? Enfim, né? E é uma reflexão bem... que aí você para e fala, meu Deus, isso é muito sério, né? Por isso que a gente fala a importância das políticas públicas serem desenvolvidas. Exemplo, cota racial. É uma política pública necessária para que nós possamos ter realmente o número de pessoas formadas, né, em determinadas disciplinas, em determinados cursos, por exemplo, como medicina e outros cursos de direito também, são lugares onde nós temos pessoas negras que têm capacidade de estar, mas que não conseguem chegar. Mas a cota racial vem com uma política pública, com uma ação afirmativa, com uma política reparatória por conta de todos esses danos causados aí por conta da escravidão. Sim, como, escravização. Por exemplo, o meu curso também, eu fiz publicidade e propaganda. E eu contava nos dedos as pessoas negras que tinham. Era. Então, outro exemplo também que eu gostaria de dar, de pessoas que me fizeram refletir e ver quem eu realmente era. Eu fiz um TCC, não sei se eu já comentei com você, sobre o movimento Black Money e sobre a Nina Silva. E esses termos, sou preta, sou negra, ou então ele é preto, ele é negro. Gente, aquilo me fez refletir tanto. Toda vez que eu olhava o TCC ou ia pesquisar algo para complementar ele, lia algum livro, aquilo me fazia me conhecer mais. E aquilo foi tão interessante, que eu achava aquilo tão maravilhoso, que eu chegava, mãe, você não acredita que eu descobri? Eu descobri isso. Então, assim, até hoje, quando eu tenho a oportunidade, eu falo sobre essa minha experiência, porque para mim foi algo muito marcante. Então, acho que isso é necessário na vida das pessoas, negras ou não. E agora, falando da juventude, meninas, quais os desafios, né, que a juventude negra ainda enfrenta, né, em questões como trabalho, educação e a representatividade que você estava falando até, né? E como que você acha que a gente pode estar evoluindo, né, nessas áreas? Bom, nós temos aí um desafio enorme em relação à juventude negra, até porque os dados nos mostram que a nossa juventude ela está sendo assassinada. Então, os dados apontam que a cada 10 minutos, né, um jovem negro é assassinado no Brasil.
ou de cada 10 jovens, 9 são assassinados. Então, assim, um dado muito alarmante em todo o Brasil, justamente porque as políticas públicas elas precisam funcionar de fato. Nós temos aí o Plano Juventude Negra Viva, que foi lançado nacionalmente e que Mato Grosso do Sul e o município de Campo Grande ajudou a construir através de oficinas há alguns anos atrás. E agora o governo federal está lançando e os municípios estão fazendo a adesão desse Plano Juventude Negra Viva. O que significa? Nós sentamos alguns anos atrás, compilamos algumas propostas e a realidade do município de Campo Grande, incluímos no Plano Nacional para que os municípios e os estados pudessem abraçar essa causa e desenvolver essa política pública atendendo a necessidade da realidade local. Então, assim, hoje, a nossa juventude ela precisa ser vista, né, observada, precisa assim, sair dessa invisibilidade e justamente desenvolvida essas ações que estão contidas no plano municipal. Quando a gente fala da mortalidade, quando nós falamos que os jovens negros estão sendo assassinados, nós já reportamos a questão da educação. Então, nós temos que olhar em relação à família, então entra a assistência social, entra a educação, entra a saúde, entra a moradia, o local, o espaço onde essas pessoas estão, aonde essas crianças estão crescendo, o que tem ao lado das residências dessas pessoas negras, onde elas estão crescendo, seja na periferia ou não. Então, o acesso a cursos, o acesso à educação, o acesso a uma moradia digna, isso tudo conta, no geral, para que essa criança, esse jovem, ele cresça com a proteção total para que ela possa ter essa educação de qualidade, para que ela possa ter uma saúde de qualidade, para que ela possa sair da casa dela segura e vir para uma Secretaria da Juventude desenvolver um curso, participar do curso. E eu quero já assim parabenizar a Secretaria da Juventude por estar olhando para as comunidades quilombolas. Vários jovens das comunidades quilombolas do município de Campo Grande já fizeram cursos aqui na Sejuve, até a van já foi até as comunidades, buscou os jovens, trouxe até o espaço para que eles pudessem ter esse acesso, porque nós entendemos que a realidade da periferia é muito dura e muitos jovens não têm o valor do passe do ônibus, que é o do transporte, para sair lá da sua localidade e vir até o centro de Campo Grande, desenvolver um curso para melhorar o seu currículo, para que ele possa estar preparado para o mercado de trabalho. E isso é fundamental. Mas nós precisamos fazer muito ainda é muito pouco. Então, além de levar esse, e oportunizar esse acesso aos cursos, a gente precisa falar de saúde, a gente precisa falar aonde os nossos jovens estão, nós precisamos olhar com uma assistência social mesmo para dentro das famílias e falar de políticas públicas de fato. Acho que Larissa pode falar um pouquinho dessa juventude aí, que Larissa também vivencia algumas situações, né, Larissa? Pois é, enquanto você falava, eu lembrei. Porque eu acho que o que mais pesa também é a questão da violência, mas a questão socioeconômica. Porque realmente é um custo muito grande para o jovem sair de casa e fazer o curso, dependendo, tem que se alimentar e ele tem que voltar. Ele trabalha, ele não trabalha, tudo isso você tem que colocar na balança. Por exemplo, eu não tinha perspectiva quando era mais jovem. Não tinha. Eu não sabia se eu ia conseguir terminar os estudos. Eu queria muito, mas eu não sabia se eu teria como. Eu não sabia se eu teria condições de fazer uma faculdade, de terminar um curso. Então, olhando para trás agora, é muito sofrido, é muito difícil. E isso tem que ser colocado na mesa, a gente tem que discutir isso, para tentar ver uma solução, para que, no final, tenhamos direitos iguais de oportunidades. Então, seria isso. Porque a oportunidade que eu tive, eu sei que boa parte das pessoas não tiveram. E eu sou grata por isso. Nós temos aí também, não só falando desse lado da falta, mas falando que nós temos uma juventude negra que participa, que corre atrás, que busca. Temos vários jovens negros que estão se despontando aí na sociedade. Larissa é uma delas, está na comunicação, terminou jornalismo. Nas comunidades negras, nós temos já jovens negros que estão cursando curso de veterinária, que estão cursando educação física na Universidade Federal, que estão cursando medicina. Temos jovens negros assistentes sociais, como a Milena, que está sentadinha ali, quietinha, né? E
Como ela, na comunidade Chácara Buriti, também tem outras jovens negras formadas em pedagogia, em serviço social, na comunidade São João Batista também. Na comunidade Tia Eva, nós temos historiadoras, nós temos, assim, a juventude ela está participativa. O que pesa muito é essa questão das condições e da igualdade de oportunidades, que, infelizmente, não são iguais para todos. Eles relatam para nós o que nós já sofremos, o que eu já sofri na minha juventude, enfim, na minha adolescência, essa questão de estar preparado para o mercado de trabalho e, quando você chega numa empresa, você não é a cara que a empresa gostaria que contratasse, de ter, né, um funcionário da sua, vamos supor, da sua fisionomia, da sua característica dentro como perfil da empresa dele, por mais que o seu currículo seja bom. Então, assim, várias pessoas, tanto na juventude quanto já na fase adulta, se reportam em relação a isso, porque, infelizmente, o racismo ele ainda existe, ele está impregnado na nossa maneira de olhar o outro. Então, muitos empregadores não observam como se realmente fosse uma questão profissional. Eles acham assim, qual é o perfil que eu quero para uma empresa? Não é esse perfil. Então, muitos jovens eles terminam sendo negados para o mercado de trabalho, e eles vão trabalhar como servente, como pedreiros, eles vão trabalhar lá no sol quente, porque, infelizmente, eles não conseguem trabalhar na área do curso que ele fez ou na formação que ele está fazendo, nem estágio eles conseguem. Então, assim, é muito difícil. Por isso que nós falamos que trabalhar a política pública de igualdade racial é necessário, mas tem que se trabalhar de verdade e não de faz de conta. E aí, para a gente fechar essa aula, né? Fiquei até aqui, ó. Para a gente fechar, se você puder falar para aquela câmera ali, Rosana, falar com a galera mesmo, assim, sobre a importância, né, de como o protagonismo, né, da juventude negra pode contribuir. Bom, primeiramente, juventude, né, falando para vocês como Juventude Pode, neste momento tão importante que é esse espaço que vocês têm de conversação, dizer que, se você é um jovem, uma jovem branca ou um jovem negro, os olhares são diferentes, né? Tanto quanto em relação a ser um jovem negro e ser um jovem branco. Mas ambos precisam ter em mente o respeito, o amor e a empatia. Se você tem esse respeito dentro de si, se você ama todas as pessoas e se você se coloca no lugar do outro, quando você vai pensar, vai dar alguma resposta, vai conversar com o outro, né, no seu campo social mesmo, você vai saber se comportar. Para o jovem negro, nós falamos sempre da identidade. Você precisa assumir a sua identidade, se valorizar como cidadão, como cidadã, com direitos, deveres, e que você tem uma história maravilhosa, uma história de um povo que sofreu, mas um povo que resistiu. Né, que não é a história da população negra não é carregada somente de dor. Nós falamos que ela começa com a resistência, começa com a força, começa com o amor. Então, com tudo isso, superou, vivenciou, cresceu e hoje ainda resiste na sociedade. O que nós queremos deixar é justamente que a juventude, ela própria, com todo esse dom, com todo esse entendimento e inteligência, né, que vem aí ao longo do tempo, ela pode sim ser o senhor dos seus caminhos, ter a direção da sua história através do protagonismo e da iniciativa própria, respeitando cada um a sua identidade, a sua cultura, a sua religião e, principalmente, se aceitando como negro, como negra, o branco como branco e tendo todo esse respeito dentro da sociedade, porque nós falamos, sabe, Ingrid, que o Brasil ele não é, hoje não tem como a gente falar assim, eu sou branco ou eu sou preto, totalmente. Nós falamos que o Brasil ele é muito miscigenado, então nós não sabemos na nossa árvore genealógica de uma pessoa branca como você, se você tem na sua raiz pessoas negras. Então, se você tem pessoas negras, você chega a ser uma afro-brasileira. E aí nós falamos das características físicas, que no seu caso não é acentuada, mas nas pessoas que são acentuadas as características físicas, infelizmente o racismo impera muito mais. Mas falando aí para a juventude, precisamos sempre ir para frente, crescer, ter uma expectativa de vida, né, esse entendimento e também estar sempre atento às políticas públicas e aos direitos de toda a população. Então é isso, gente. Primeiramente, obrigada a vocês aqui.
Gente, esse é um tema realmente muito importante. Eu fiquei realmente lisonjeada pelo convite, Rosana. Obrigada mesmo. E é isso, gente. Pode deixar arroba? Deixa arroba. Pode, deixa Lari Demudo, _ Paula. Quiser é só seguir lá, gente. E é isso, eu acho que... Eu vou deixar só um pequeno recadinho. Pode ficar bom. Vou falar que nem o ET Bilu, busquem conhecimento. Que é basicamente você se autoconhecer para as pessoas negras. Então, isso, durante a minha vivência, fez eu realmente me conhecer. Então, em diversas etapas da vida, como eu falei aqui, na época da escola, faculdade e até hoje em dia. Então, é isso, gente. Para as pessoas negras, busquem pessoas para que vocês possam se espelhar. No meu caso, é minha mãe. Beijo, mãe. E é isso. Aproveitar que a Larissa mandou beijo para a mãe, vou mandar beijo para a comunidade também, né? Para minha mãe, enfim, para todos da comunidade negra São João Batista, Jaguaraburiti, Tia Eva e toda a população negra e não negra, pessoas que lutam por igualdade, por respeito. E digo mais uma vez, a luta da igualdade racial não é só da população negra, é de todos nós, de toda a população, todos nós, negros, brancos, indígenas, enfim. É pessoa humana, então luta e precisa lutar contra toda essa forma que fere, que exclui, que mata uma população. E encerro com uma frase de Martin Luther King, que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, nós precisamos falar, não podemos nos calar. E é isso. Outra frase que eu vi no livro da Djamila foi... que não basta nós não sermos... eu não sou racista. Isso, nós temos que ser antirracista, exatamente. Né? Não basta dizer eu não sou racista. Isso Temos aí. que ser antirracista. É isso aí, galera. Fechou. Obrigada por terem assistido. Até a próxima. Obrigada, meninas. Nós aqui agradecemos. Tchau, tchau. Aqui, para essa câmera. Tchau.